Glória a Deus. Estamos mais uma vez em nossa Libertar Live. São exatamente 19 horas e 58 minutos. Dentro de mais 2 minutos, cerca de 2 minutos, né? Já menos do que isso, nós vamos estar já dentro da nossa Libertar Live, dentro do nosso horário oficial. Antes de falarmos hoje, né, vamos dar continuidade aí. Nós estávamos falando sobre a história de Samuel, de como ele foi separado para ser o sacerdote, né, e juiz sobre Israel. E estamos já dando continuidade aí. Nós vamos dar uma resumida na história de Saul. Eu não vou me atentar tanto aos detalhes, mas eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu com o rei Saul, por que ele foi rejeitado pelo próprio Deus e no final das contas foi substituído pelo rei Davi, né? Pelo aquele qual o Senhor ungiu, homem segundo o seu coração. Nós vamos dar uma rápida resumida sobre essa história na live de hoje. Mas eu quero convidar você a estar conosco, a participar de uma de nossas reuniões na comunidade evangélica Libertar, igreja que nasceu no coração de Deus, tem sido a diferença na vida de muitas pessoas. E por que isso, pastor? Vocês são diferentes, vocês são especiais. Somos especiais porque somos servos do Senhor, né? Isso sempre seremos. Mas não somos a última bolacha do pacote, nem temos a pretensão de ser. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você que está cansado, você está cansado de ouvir falsas promessas, né, falsas revelações, se você porventura tem até se entristecido com algumas coisas que acontecem no nosso meio, em visto das profetadas, das invencionices, enfim, do paganismo no meio evangélico, né? E até, de certa forma, vivemos hoje em dia até uma situação de, eu não sei exatamente como colocar aqui a melhor palavra, mas nós vemos até um pouco de misticismo, essa é a melhor palavra. Temos hoje em dia um pouco de misticismo no nosso meio, né? Então, se você está chateado com tudo isso que você tem visto e até escândalos, venha para Libertar. Aqui nós temos só uma coisa: a palavra de Deus. Nós temos a palavra e cremos que ela é boa, ela é maravilhosa para mudar a história da sua vida. É somente isso. Viver debaixo da palavra, pode ter certeza que Deus vai fazer coisas grandes sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Nós já estamos aí com a entrada do nosso irmão André, lá de Bragança, a Si Costa, temos também a Keila, a Rogéria, pessoas já estão se achegando aí hoje para participar, para estar conosco na nossa live. Vai fortalecendo aí como o André está fazendo, e acho que o Flávio também acabou de entrar, vai aí dando like, né? Vai apertando aí na tela, isso aí nos ajuda a alcançar mais pessoas, né? Através da live e através do vídeo quando ele for postado ali no YouTube. Bom, vamos lá, vamos dar início à nossa leitura. Quero convidar, como eu disse, eu convido você a estar conosco na nossa igreja, na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378. Temos reuniões quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta, às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, o culto da família. Eu, juntamente com o corpo de obreiros e principalmente a poderosa presença de Jesus Cristo, estamos lá te esperando, te aguardando para adorarmos o santo nome do Senhor. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Bom, vamos lá. 2 semanas atrás, né? Basicamente, a semana passada eu não pude fazer a live, mas nós estávamos falando justamente do momento em que o povo pede um rei e das consequências
que haveria sobre Israel por eles estarem pedindo um rei, uma vez que o próprio Deus queria ser rei sobre Israel. Inclusive, ele comenta com Samuel que o povo não estaria rejeitando Samuel, né? Não estaria rejeitando o profeta, mas sim rejeitando o próprio Deus. Então, nós vamos ver, né, nos capítulos seguintes, Saul sendo escolhido e ungido para ser rei. Saul, filho do benjamita, né? No capítulo 9, no verso 1, vai dizer assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita, homem alentado em força. Versículo 2. Este tinha um filho jovem, cujo nome era Saul, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então veja, irmãos, que quando nós vemos aqui Deus já conduzindo Samuel a escolher a Saul para ser o rei, nós vemos Samuel já tendo esse parâmetro, né? Por isso que nós vemos Samuel chegando na casa de Jessé e ele faz toda aquela cerimônia, os filhos de Jessé, os mais fortes, os mais bonitos, porque talvez Samuel tinha tido como base o que aconteceu na escolha de Saul. Saul, como diz a palavra do Senhor, preste atenção, versículo 2. Este tinha um filho jovem, cujo nome era Saul, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então Samuel tinha como parâmetro o próprio rei Saul, que tinha sido escolhido aí, uma vez que o povo não queria ficar sem rei físico, né? Eles queriam um rei que entrasse nas batalhas. E é o que vai acontecer. No capítulo 10, no verso 1, Saul vai ser ungido. Capítulo 10, verso 1, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. O beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para seres príncipe sobre a sua herdade? Versículo 2. Quando te apartares hoje de mim, entrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, que te dirão: foram encontradas as jumentas que procuravas, e eis que teu pai já deixou de se preocupar com elas, e anda aflito por tua causa, dizendo: que farei por meu filho? Verso 3. Ao passares dali adiante e chegares ao carvalho de Tabor, encontrarás 3 homens subindo para adorar a Deus em Israel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então irás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, preste atenção nesse detalhe, irmãos, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. Verso 6. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te transformarás em outro homem. Verso 7. Há de ser que quando estes sinais se cumprirem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Verso 8. Tu, porém, descerás a Gilgal adiante de mim, e descerei ao teu encontro,
para sacrificar holocaustos e oferecer ofertas pacíficas. 7 dias ali esperarás, até que eu venha a ti e declare o que hás de fazer. Olha que coisa interessante. Saul é ungido a rei e logo em seguida ele recebe, presta atenção, ele recebe a unção de rei, designada por Deus através de Samuel. E quando ele sai daquela unção, a Bíblia diz que ele vai se encontrar com alguns profetas. E no meio desses profetas, o Espírito de Deus se apossaria sobre ele, e ele seria transformado em outro homem. Sabe o que é isso? Capacitação dos céus. Capacitação de Deus. Deixa eu falar algo aqui para você nesta noite. Se Deus se separar para fazer algo, Ele vai te capacitar. Você só não pode ter medo. Você pode ter algum receio? Pode. Você pode ter algumas dúvidas? Pode. Mas o que você não pode é deixar o medo te paralisar. É você achar que é tão insignificante. Irmãos, é algo muito complicado, muito difícil nos dias de hoje. As pessoas têm dificuldade de olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu sou capaz, eu tenho valor. É necessário, é preciso que alguém fale para esta pessoa. E ela precisa ser sempre alimentada com esse reforço. Ela precisa que alguém sempre diga para ela: olha, você é bom, olha, você consegue, olha, vai dar certo. E isso é um grande problema. Porque no mundo em que vivemos está cada vez mais raro você encontrar pessoas que tenham essa sensibilidade, que tenham esse cuidado de incentivar. É claro que é bom ouvir elogio, é bom ser incentivado, é bom ouvir alguém dizer para você: você pode, você consegue, você é capaz. Isso é maravilhoso, quem é que não gosta? Mas eu preciso falar para você, meu amado, você, minha irmã, não dependa disso para que você possa fazer o seu melhor. Põe algo dentro do teu coração. Você está fazendo aquilo que você pode com aquilo que você recebeu de Deus. Então sempre vai ser o melhor. Não tem essa dúvida. Não deixa esse medo morar dentro do teu coração, que te limita. Você vai, você começa, você está bem, está tudo dando certo, mas aí quando você percebe que ninguém está falando nada, ninguém está dizendo se você está realmente indo bem, você não consegue dar continuidade. Você acha que você está falhando, você acha que você não está dando conta, e você mesmo cria o impedimento. Você mesmo se convence de que você não é apto para aquilo. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Eu sou Deus que te capacito. Irmãos, eu tinha desejo de ser pastor. Não vou mentir para vocês. Mas eu não tinha a menor ideia de como seria. Eu não tinha. A gente tem como parâmetro os nossos pastores. Eu já tinha passado por 5 deles. Seja bem-vinda, Bia, à nossa live. Eu já tinha passado por 5 pastores. 5 homens de Deus. Cada um deles com uma peculiaridade, cada um deles com um ensinamento, cada um deles, a seu jeito, contribuíram para que eu chegasse ao cargo de pastor, ao título de pastor. Isso não significava que eu já era um pastor. A mesma coisa vai acontecer com Saul. Saul, ele recebe a unção e em seguida ele vai ser capacitado espiritualmente para poder continuar naquela missão, para realmente ser rei sobre Israel. Perceba o que está acontecendo. A paz do Senhor, Bia. Seja bem-vinda.
Perceba o que está acontecendo. Saul é escolhido num primeiro momento por Samuel e separado também pelo Senhor, pela sua postura, pela sua aparência, que dava o que entender que realmente ele tinha ali uma capacitação física dentro do que o povo de Israel estava esperando para ser rei sobre Israel. Mas só isso não bastava. Era preciso, água para mim, amor, por favor. Era necessário que houvesse uma capacitação dos céus. E ele vai ter essa capacitação quando ele está no meio dos profetas. Ele sai dali um outro homem. Está entendendo o que Deus está falando contigo? A capacitação veio de Deus sobre Saul. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida, talvez você esteja passando por um tempo em que você possa estar dizendo: eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu consigo dar conta. E eu não vou mentir para você, com as suas forças você não vai conseguir, com a sua capacitação limitada, com a sua necessidade que muitas vezes você tem. E eu nem estou aqui dizendo que você está totalmente errado. Eu nem estou dizendo que você está totalmente errado em querer que de alguma forma você seja incentivado. Como eu disse anteriormente, todos nós gostamos de incentivo. Mas o que eu quero que você compreenda é que o maior incentivo, a maior capacitação vai vir da parte de Deus e não do homem, para você enfrentar o tempo que você está enfrentando, o momento que você está passando. Busque capacitação de Deus, busque refrigério de Deus, busque reconhecimento de Deus. O reconhecimento do homem não serve para nada. Ele vai alisar o teu ego, ele vai até fazer você se sentir num momento superficialmente de paz, compensado, mas que vai embora. O elogio, o reconhecimento humano, ele é curto. Ele é extremamente temporário. A mesma pessoa que hoje está dizendo: olha, você é muito bom, você é capacitado. A mesma pessoa que hoje está dizendo que você tem condições, seja bem-vindo, Deja. Seja bem-vinda, Dejanira. A mesma pessoa que hoje está reconhecendo que você tem toda a capacidade de fazer as coisas, amanhã vai ser aquela que vai olhar para você e vai dizer: olha, você não está bem, você não serve. Então você precisa se ligar mais em Deus e depender da valorização de Deus, da capacitação de Deus. Essa te prepara para que tudo dê certo. Saul foi preparado de tal maneira para ser rei de Israel que no verso 17 nós vamos ver, só um momento, exatamente, no versículo 10 em diante, o próprio Saul chega a dizer e a reconhecer que o povo estava errado em querer um rei, que eles deveriam aceitar o Senhor como rei. Essas palavras com certeza agradaram a Deus. E mesmo Deus dizendo, quem assistiu a live passada, mesmo o rei dizendo que se alguma coisa desse errada, vocês iam orar e ele não iria responder, Deus é tão misericordioso que agora ele fala aqui no versículo 17 do capítulo 10, Deus dá mais uma chance para o povo de Israel.
Talvez Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu tenho mais uma chance para você. O verso 17 vai dizer assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: fiz Israel subir do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Verso 19: mas vós rejeitastes hoje vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, foi escolhida a tribo de Benjamim. Fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi escolhida a família de Matri, e dela foi escolhido Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não foi encontrado. Quando o rei Saul, então, vai ser encontrado, ele vai ser ungido, ele vai ser capacitado para ser rei sobre Israel. E aí, como eu disse, sobre a misericórdia de Deus, no capítulo 12, no verso 13, Deus fala através de Samuel: agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor pôs sobre vós um rei. Olha o detalhe, irmãos, versículo 14. Se temerdes ao Senhor e servirdes, derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, tanto vós como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e ao contrário, fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Você consegue entender? Mesmo o Senhor tendo dito que não ia ouvir a oração do povo se desse algo de errado, Deus está falando: olha, se vocês ouvirem a voz, e o seu rei também, que eu não queria que houvesse rei, mas lembra que eu disse também, irmãos, que a vontade permissiva de Deus é a vontade absoluta, na última live? E eu disse que a vontade permissiva pode se tornar vontade absoluta desde que haja vontade de entrega, desde que haja arrependimento, desde que haja busca. É o que Deus está falando através de Samuel aqui. Se vocês obedecerem e derem ouvidos à voz de Deus, então tudo vai dar certo. Vocês serão servos do Senhor. Mas se desobedecerem, se não ouvirem a voz do Senhor, a mão de Deus será contra vós. Dá para você mudar uma coisa que era só permissão de Deus para que seja a vontade absoluta de Deus. Mas é notório que é trabalhoso, que é difícil, que é complicado. Então, eu acredito que é muito melhor você estar debaixo da vontade absoluta de Deus. Não precisa forçar a barra para que as coisas aconteçam. Não precisa inventar coisas, inventar desafios para que as coisas, para que você provoque Deus a fazer as coisas. Deus é Deus, irmãos. E no tempo certo tudo vai acontecer. Na hora certa tudo vai acontecer. E não é na sua hora, não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Ou você aceita. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, não é só a Libertar. É em qualquer igreja que prega a palavra do Senhor de forma séria, você vai ouvir a mesma coisa. Se você quer a vontade absoluta de Deus, se acostume a esperar o tempo de Deus.
a entender os desígnios de Deus. Sabe, às vezes é tão difícil da pessoa entender. E Deus está falando para essa pessoa: eu tenho coisas grandes para você, mas não é do seu jeito. Consegue compreender isso? E é interessante, pastor André, a pastora está aqui do meu lado, é impressionante como nós, nessa caminhada, como pastores, a minha esposa de alguns anos, eu já de 17, 18 anos, como pastor, é impressionante como nós vemos pessoas que nós aconselhamos, pessoas que nós direcionamos, pessoas que nós oramos, jejuamos, liberamos a palavra revelada, ministramos para esta pessoa e ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Aí quando ela ouve de outra pessoa, ela fala: puxa, era isso que eu precisava ouvir. É bastante difícil isso, sabia? Não estou aqui chorando as pitangas, não me entendam mal. Mas é muito importante, você que está nos acompanhando aqui nesta live, é muito importante que você ouça e guarde no seu coração. Porque uma coisa que eu aprendi também na nossa caminhada, que eu estou aqui plantando, mas não necessariamente eu vou colher. Eu estou plantando na sua mente e pode ser que lá na frente outro colha, outro consiga fazer com que você compreenda ainda mais, entenda ainda mais. Isso é o Evangelho de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Progredindo. Moisés levou o povo até diante da terra prometida, mas não entrou. Tudo bem que por um erro dele, por uma falha dele. Mas ele fez com que a obra permanecesse, continuasse, prosseguisse. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. A minha oração, o meu desejo é para que você persevere, cresça, continue, não pare. E acredite que o melhor de Deus sempre ainda está por vir. Ele sempre tem mais para você, Ele sempre tem o melhor para a tua vida, para a tua casa e para a sua família. Saul, então, ele tem essa missão e ele começa o reinado dele indo bem, vencendo as guerras, vencendo batalhas. Porém, quando chega um determinado tempo, quando chega um determinado momento em que ele precisa confirmar o seu reinado, porque agora ele já é um rei estabelecido, agora ele já é um rei que está, como foi pedido pelo povo de Israel, é um rei que está indo à frente das batalhas, porque uma coisa é você ser um rei dentro do palácio, outra coisa é você ser um rei no meio da guerra. Aí você vai ser provado. Amém? O profeta Samuel vai chamar Saul e vai dar uma direção para ele. Capítulo 13, verso 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado, tinha só um ano, irmãos. Até aqui estava indo tudo bem. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado, escolheu para si 3.000 de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás, na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, filho de Saul. O resto do povo ele despediu cada um para a sua casa. Capítulo 3. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus. É aqui mesmo que eu tenho que ler? Espera aí, irmãos. Volta um. Não, é aqui mesmo.
Glória a Deus, aleluia. Só um momento. Ao vivo assim mesmo. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai, por tuas palavras. Obrigado, Jesus. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É que eu vi aqui um subtítulo, deu uma pequena confundida. Vamos lá. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam... Versículo 3. Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus o souberam, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se juntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espiais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Interessante, né? Uma multidão se junta a Saul, motivados pela vitória de Jonatas. Essa multidão se junta a Saul, mas quando começa a passar o tempo, eles começam a ficar com medo. Lembra o que eu falei da motivação do homem? A motivação do homem, ela não dura muito tempo. O que Jonatas fez com que o povo se levantasse. Mas conforme o tempo foi passando, eles começaram a ficar com medo. E aí que começa a acontecer toda a queda do rei Saul. Porque conforme o povo começou a ficar com medo, aquele medo entrou no coração de Saul. Entende? Eu vou dar mais detalhes. Versículo 8. Então ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi dispersando dali. Tinha uma multidão com Saul. Agora o povo está começando a ir embora. Só que Deus havia dito, através do profeta, que era para esperar. Que era para ficar ali e esperar por 7 dias. Mas ele não estava mais acreditando. Você acredita em Deus? Glória a Deus. Você acredita na promessa do Senhor? Se Deus falou que vai acontecer, é 10 dias, é 7 dias, é 10 dias, é 15 dias. Deus falou. Ou você espera Deus agir, ou você faz do seu jeito. Vamos ver se vai dar certo. Versículo 8. Então ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi dispersando dali. Olha o versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudá-lo. Quem oferecia o holocausto, irmãos, era só o profeta. Não era função de Saul. Era função única do profeta. Mas Saul, estando com medo, mudou a sua atitude. Mudou a sua forma. Está entendendo o que Deus está falando contigo?
Você vai deixar o medo mudar a sua forma de ser, de agir, de pensar? Jesus. Você vai deixar o medo fazer com que você mude a sua personalidade como servo do Senhor? Como cristão? Eu estou falando com você que está neste momento ouvindo essa live, assistindo, ou está nos acompanhando ao vivo ou depois pelo YouTube. O Senhor está falando para você nessa noite. Se você deixar que o medo, a decepção, se você permitir que o homem de alguma forma te abale e faça mudar a sua forma de servir a Deus, então você ainda não entendeu o que é servir a Deus. Jesus. Servir a Deus não pode mudar conforme o vento. Servir a Deus não pode ser baseado nas suas expectativas. Ele é Deus, e isso lhe basta. Glória a Deus. E tem que lhe bastar. Se a tua adoração a Deus está baseada naquilo que Ele pode te dar, ou naquilo que Ele está fazendo ou vai fazer na sua vida, você ainda não está servindo a Deus. Não, pastor, eu quero servir a Deus, mas poxa, eu quero alguma coisa que aconteça na minha vida, porque está tudo dando errado. Jesus. Tem que dar certo para servir a Deus? Ah, entendi. Se as coisas estiverem dando errado, então tem alguma coisa errada, né? Mas não é você. É o emprego, é o trabalho, é a outra pessoa. Todo mundo é culpado, menos você. Você está certo. Aliás, você é bom demais. Você faz tudo certo, você nunca erra, você serve com todo o seu coração. Errado é sempre o outro, você não. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Aliás, errado é Deus, né? Misericórdia, meu Pai. Muda a tua mente, muda o teu pensamento. Deus nunca erra. Você sim. E muito. Mas não é só você falar de boca, porque, pastora, tem muita gente que gosta de falar, né? Ah, eu sou um sujeito, poxa, eu sou tão falho, eu erro muito, mas dentro dele, ele está dizendo, não, mas quase nada. Eu sou muito bom, mas eu erro um pouquinho assim, ó. Um pouquinho assim que eu erro. Mas eu faço tanta coisa boa que eu sou merecedor. Você não é merecedor de nada. Eu não sou merecedor de nada. Eu vou repetir, você não é merecedor de nada. Somos tão pecadores, meu Deus. Nós somos pecadores nessa terra, irmãos. Nós não merecemos nem a graça. A graça nos veio pela infinita misericórdia de Deus. Porque Ele, na sua infinita misericórdia, nos amou. Mas não somos merecedores deste amor. Até quando a arrogância do ser humano vai continuar prevalecendo? Sabe, eu fico muito revoltado. Como é que tem gente que tem a capacidade de entrar na presença de Deus e dizer, mas Deus, o Senhor é que está falhando. O homem está falhando. Você é tão bom que você é merecedor. Você está muito errado, meu irmão, minha irmã. Você precisa entender que o querer de Deus está acima da tua vontade, do teu querer. Aleluia, Deus. Quando você não entender isso, você pode bater em 20 portas. Nada vai dar certo. Verdade. Pastor, o senhor está amaldiçoando? Não, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Esses cabelos já embranquecidos aqui na minha cabeça não é só preocupação, não. Eu tenho alguma experiência para te dizer que Deus nunca falha e nunca erra. E Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia, Deus.
Basta você compreender e deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Saul, por causa do medo, e o medo faz a gente fazer tanta besteira, né? Saul, por causa do medo, medo de ficar sozinho na guerra, medo de ficar desamparado, medo. Você tem medo, né? Medo de ficar sozinha, medo de ficar sozinho, medo de não ter recurso financeiro, medo. Aí você vai tomar a decisão por si só, segundo os fatos, os seus fatos, e não os de Deus. Os seus fatos é uma coisa, os de Deus são outra. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar. Se Saul tivesse esperado, o reino dele seria confirmado. Se Saul tivesse esperado, se Saul tivesse acreditado, o reino dele seria confirmado. Irmãos, aqui, nesse ministério que o Senhor me deu, já teve mês que eu e a pastora Andréa, teve mês que a gente ficou sem saber o que fazer. Mas num estalo assim, eu falei, quer saber de uma coisa? Está na mão de Deus. E quando eu finalmente pus nas mãos de Deus de verdade, quando eu abri mão mesmo e deixei o medo de lado e confiei, em minutos, irmãos, não foi em horas não, em minutos as coisas andaram. Eu estou sendo o mais claro, o mais sincero possível. Já teve dias que nós pensamos, esse mês a coisa não vai dar certo. Aí quando eu disse, deu, basta, eu não vou ficar me preocupando mais, está na mão do Senhor. Sabe Jó? Irmãos, eu gosto muito da passagem de Jó, porque Jó, sem saber do que estava acontecendo, ele disse, no sair do ventre da minha mãe, não voltarei. Nasci sem nada. O que acontecer, está valendo. Eu estou nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus, confia no teu Deus. Ou você confia, ou a coisa não vai andar, não vai dar certo, irmãos. Vai ser sempre o copo meio cheio. Quer transbordar? Quer prosperar? Se lança no Senhor. Confia plenamente em Deus. Deixa Deus trabalhar. E no meio da tempestade, você vai sentir conforto. E a mão de Deus te guardando. Glória a Deus. Me veio aqui na mente agora uma sensação que eu tinha com 15 anos de idade. E quem já fez isso aqui vai se lembrar. Você já correu no meio da chuva? Uma chuva forte, chuva de vento. Hoje dá medo, né? A gente fica velho e fica meio bobo. Hoje dá medo. Eu já fiz isso. Irmãos, eu já fiz isso no meio-fio da Francisco Morato. Eu estou vivo pela misericórdia de Deus. No meio-fio da Francisco Morato. Uma chuva torrencial, daquela de vento. E eu correndo. Sei lá por que eu estava correndo. Moleque, 15 anos. Eu correndo ali. E eu me senti tão bem. Eu tenho uma lembrança desse dia extremamente gostosa. Sabe aquela chuva de verão, aquela pancada forte? E a gente correndo. E eu me lembro de uma sensação tão gostosa. Eu estou liberando essa palavra sobre a tua vida hoje.
Pode estar caindo uma tempestade, mas você vai sentir essa alegria agora sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Você vai sentir esse conforto agora sobre ti. O cuidado de Deus, o refrigério do Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida agora. No meio dessa tempestade, a mão de Deus está trazendo paz ao teu coração agora. Receba. Grande é teu poder e a tua glória. O André está colocando aqui, ó. Eu jogava bola na chuva. Aqui no Embu das Artes tem uma escola, aqui no Jardim Vitória. E agora é tudo coberto, mas tinha uma quadra que era descoberta. E a gente ia jogar bola lá no meio da chuva. E escorregava e se lameava todo. E era uma sensação gostosa no meio da chuva. Hoje em dia a gente fica velho e tem medo da chuva. Uma criança, quando ela vê problemas, quando ela vê dificuldade, ela corre para o pai e sabe que o pai vai salvar ela, vai colocar ela além do problema, além do buraco. Ela é automático isso, ela não sente, o medo não paralisa ela simplesmente vai para perto do pai e o pai faz com que ela atravesse o problema. Para ela é automático, é fácil. Mas aí a gente cresce e parece que a chuva é maior do que o pai. A tempestade é maior do que o pai. A gente não corre mais para o pai, a gente se esconde da chuva. A gente fica com medo. E a gente fica reclamando por que veio a chuva. Porque chuva é chuva, tempestade é tempestade. E ela tem que vir. Mas ela passa. E vai embora. E você vai prevalecer. No meio da chuva, o Senhor, no meio da tempestade, a mão do Senhor é contigo. Aleluia, Deus. E te dá paz interior. Receba o refrigério de Deus. Em nome de Jesus. Samuel, vendo o que tinha acontecido, repreende a Saul. E aí o versículo 11 vai dizer assim: Então disse Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se dispersava. Olha o que Saul está dizendo. Ele literalmente está dizendo: Eu fiquei com medo e acabei agindo. Vendo que o povo se dispersava, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E me constrangi e ofereci holocausto. Sabe aquela coisa da gente criar problema onde não tem problema? A gente começar a imaginar coisa, simplesmente porque não houve uma resposta ainda. Mas aí com muita... Sabe aquele filho birrento? Aquele filho, sabe? Que você fala, ele está dizendo, não vou fazer. Aí quando você sai de perto dele, ele não faz na tua presença. Mas quando você sai de perto dele, ele vai e faz. Mas ele não te dá o gosto de você ver. Mas ele sabe que ele está errado. Ele só não quer dar o braço a torcer. E quando ele finalmente faz como deveria ser feito, aí a coisa começa a melhorar. O que ele não quer é ter a passar a vergonha de ter que virar para o pai e dizer: o senhor estava certo. Mas que o pai já tinha avisado. Toma posse aí. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: Procedeste como nécio, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste
o que o Senhor te ordenou. Versículo 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 varões. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale Zeboim, contra o deserto. Eles foram aqui caminhando de volta porque havia feito o que Deus não queria que fosse feito. Então aqui, nesse momento, nós já vemos a primeira queda de Saul. Aqui Saul já entristeceu o Senhor. Mas aí ele vai ter uma segunda chance. No capítulo 15, preste atenção. Então, capítulo 15, verso 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Deus está falando através de Samuel. Ó, eu te ungi rei. Foi Deus que te chamou para ser rei. Vê se agora ouve a palavra do Senhor. É literalmente isso. Marcelo, meu querido, a paz do Senhor. Marcelo não, é a Marlene. Marlene, não sei se o Marcelo está aí também. Paz do Senhor, eu quero que um dia vocês venham aqui trazer uma palavra, hein? Glória a Deus. Marlene, seja bem-vinda à nossa live. Presta atenção. Deus está dando uma segunda chance a Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para ungir-te rei, fazendo ele se lembrar disso, sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor, cabeçudo. Verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que Amaleque fez a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, não poupes nada. Matarás homem e mulher, meninos e crianças que mamam, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Igreja. Deus do Antigo Testamento era assim. Não se assuste, não. Nós vivemos debaixo da graça. Amém? O sacrifício supremo foi Jesus Cristo. Mas aqui Jesus ainda não havia nascido. Então aqui o negócio era bravo. Então Deus está dizendo, ó, vai lá, destrói Amaleque, destrói homem, mulher, criança, menino, menina, é para matar tudo, não é para ficar nada sobre a terra. Essa é a ordem do Senhor, dada ao rei de Israel. Ok? É para ser cumprida. Versículo 4. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua junto com eles, porque usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Agora, olha aqui, irmãos, olha o que acontece no versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo ao fio da espada. Contudo, Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, as da segunda sorte, os cordeiros e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente,
porém destruíram totalmente toda coisa vil e desprezível. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está nos acompanhando. Você tem um bom julgamento das coisas? Você consegue discernir o que é certo, o que é errado? Que bom. Isso é dom de Deus, né? Mas por mais que você seja bom nisso, amém? Por mais que você tenha experiência, e eu respeito a sua experiência, por mais que você tenha conhecimento, você não é melhor do que Deus, não. Você não é melhor do que Deus. Deus não havia dito para destruir tudo? Tudo é tudo. Você entende por que tem coisa parada na sua vida? Tem algumas coisinhas que você mantém. Tem algumas coisas que você ainda guarda, que você ainda permite. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas não querem abrir mão de tudo para servir a Deus. E por muitas vezes nós vemos até alguns líderes apoiando esse tipo de coisa. Até porque esse discurso que eu estou falando aqui, nessa noite, não enche igreja. E eu tenho consciência disso. Seria muito mais fácil eu falar, não tem problema. Olha, a Bíblia é um livro que ela precisa estar contemporaneizado aos dias de hoje. Tem que estar contextualizado aos dias de hoje. Porque naquela época, naquela sociedade, naquela cultura, as coisas eram diferentes. A flexibilidade do Evangelho. E muitos estão se perdendo por causa disso. Muitos estão se contaminando. Estão dentro da igreja e estão contaminados. Estão na presença de Deus e estão frios. Estão ouvindo a palavra e não estão conseguindo reter. Sabe por que a palavra não consegue fazer morada no seu coração? Porque o seu coração está contaminado. Porque você serve a dois senhores. E aonde o Espírito Santo está, não sobra espaço para mais nada. Não dá para servir a Baal e a Jeová. Serve a um e há de desagradar o outro. É simples assim. É para destruir tudo. É para tirar tudo que não presta. Glória a Deus. É para rejeitar tudo do passado. Eu estou falando com gente aqui que sente um certo orgulho do que foi um dia. O que eu conheço de gente que fala com uma certa alegria de um passado terrível. Oh, Senhor, tem de misericórdia. Um passado de sangue, de violência. E essa pessoa lembra desse passado com certo orgulho. As pessoas temiam a mim. Aonde chegava, nossa. Mas hoje não, hoje eu estou na igreja. Percebe? Presta atenção. O que eu já vi de gente dando esse tipo de testemunho, o semblante da pessoa até muda quando fala do passado. Porque ela ainda sente. Aquilo ainda está dentro dela, está na carne dela. Ela sente aquela alegria, aquela adrenalina do passado ainda está ali nela. Então está tudo bloqueado mesmo e vai continuar bloqueado. Pode subir monte, pode descer monte. Pode mudar de igreja. Vai continuar do mesmo jeito. Porque você não muda por dentro.
Enquanto você não mudar por dentro, você vai bater em 10, 20 portas e vai continuar tudo bloqueado, tudo travado. Porque você continua sendo a mesma pessoa. Arrogante. Que ainda carrega consigo uma história que tem que morrer. Comece a olhar para frente. Para de falar do passado. Começa a olhar para frente. Abra os nossos olhos. Ei, Deus tem coisas lindas para você à frente. A terra prometida está à frente. Hã? A bênção do Senhor está à frente. Se você continuar olhando para trás, irmãos, já tentou andar para frente olhando para trás? Você caiu, né? É o que acontece. Toda vez que você anda para frente olhando para trás, você cai. Deixa eu me encaminhar para o encerramento. Por terminar, deu uma queda aqui geral. Parece que caiu bastante pessoas. Saiu bastante pessoas. É uma impressão minha. Não sei se a internet... A internet está oscilando um pouco. Presta atenção. Saul não obedece à direção. Ele até se arrepende. Mas o Senhor já havia o rejeitado. E eu acho engraçado. Porque Samuel reprova Saul. O versículo 16, vou dar uma lida rápida. Então disse Samuel a Saul, capítulo 15, verso 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. O Senhor enviou-te a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí o verso 22 vai dizer assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cardeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. E esses dias eu ouvi um pastor dizer que Deus não rejeita ninguém. Tem que rasgar isso aqui da Bíblia. Porque a Bíblia está dizendo que Deus rejeitou a Saul. Ou eu estou errado? É isso mesmo, né, pastora? Aí, ó. Está aqui. Deus rejeitou a Saul porque Saul simplesmente decidiu não querer mais obedecer ao Senhor. E aí talvez você, a partir daqui, irmãos, agora vai ser a história de Davi. Deus rejeita a Saul porque Saul decide desobedecer ao Senhor. A coisa vai piorar. Saul ainda vai consultar uma pitonisa, uma feiticeira, vai acreditar em espírito de feitiçaria. A coisa vai piorar muito. Infelizmente, quando alguém está se sujando, acaba se sujando ainda mais, né? Parece que ele precisa ir lá no fundo do poço. Mas hoje, o sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Nós temos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos um intercessor por nós, que é Jesus Cristo. A graça do Senhor está sobre nós. O
O perdão de Deus está sobre nós. Amém? Então o Espírito Santo está falando para você aqui, nessa noite. Obedeça. É melhor do que o sacrificar. Obedeça. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não a revelação. Estamos vivendo um tempo em que o povo não quer mais ouvir a palavra. Enquanto ela não tiver numa igreja que o pastor, ou sei lá quem, o profeta, porque parece que ouvir a Bíblia, estudar a Bíblia, dá comichão, sabe? É uma coisa chata, é ruim. Então a pessoa corre atrás de reveladores que se aproveitam, que enganam, que vai falar o que ela quer ouvir. E muitos estão indo por este caminho. Mas a minha oração nessa noite é para que você que está nos ouvindo aqui, você que está nos assistindo, você guarde essa palavra no seu coração. Eu vou continuar ministrando a palavra. Eu convido você que está aqui nas imediações a conhecer a comunidade evangélica Libertar e ouvir a pureza do Evangelho. A palavra sem rodeios. E ela é poderosa para mudar a história da sua vida. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, em Embu das Artes. Deixa eu orar por você. Amado Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus santo, Deus amado, eu oro, Senhor, por cada um desses que nos acompanharam até agora, que estiveram nesta live, meu Deus. Ah, Senhor, dá sabedoria para que esta pessoa tome as decisões certas. Apacenta esse coração em meio à tempestade, Senhor, que ela tenha paz, que ela tenha o refrigério, renova as forças desse que está querendo parar, jogar tudo para o alto. Derrama da tua unção sobre cada um desses que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta noite. Eu consagro essas vidas nas tuas mãos. Eu profetizo toda sorte de bênção e que a tua prosperidade venha sobre cada um deles. Perdoa as falhas, perdoa os erros e derrama da tua unção sobre cada um dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Amados, nos ajude. A sua ajuda é muito importante e nos ajuda a manter as portas abertas. Doe qualquer valor. O Pix está sendo postado agora, a chave Pix. Você vai estar doando, vai aparecer Comunidade Evangélica Libertar. Você vai estar abençoando esta obra e eu estarei orando por você. Estarei intercedendo para que o Senhor te abençoe em tudo que você fizer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu te espero aqui na nossa igreja. Fique na paz e até a nossa próxima live em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.